Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, Viva Voz, boa noite. Oi, boa noite, Bocardi, Marcela, todo mundo que nos ouve e nos assiste, hoje num horário diferentão aqui. Tudo bom, Vera? Aí. Boa noite. Estamos aí com Viva Voz agora, turma avisada, imagino que com a gente aqui. O STF decidiu que veículos de imprensa podem ser corresponsáveis por entrevistas que se mostrem verídicas em algumas condições. Um debate aí forte sobre ferir ou não liberdade de imprensa. O debate está aberto, né, Bocardi? Os ministros dizem que não, alguns entenderam as mudanças instituídas pelo Supremo como uma cautela que não fere a liberdade de imprensa, mas as entidades, as associações que são representantes da imprensa, mesmo ministros aposentados do Supremo, outros constitucionalistas, muita gente preocupada que isso vá sim representar alguma forma de cerceamento da liberdade e até induzir, eventualmente, os veículos a praticarem autocensura, porque os critérios são meio subjetivos, e pela tese que foi ali defendida primeiro pelo ministro Alexandre de Moraes, depois alterada com propostas dos ministros Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, você passa a ter uma possibilidade de responsabilização dos veículos a partir do momento em que um entrevistado mentir, desde que haja indícios concretos da falsidade da imputação e se o veículo deixar de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos. Mas isso não abarca, por exemplo, a possibilidade que é diária no nosso ofício de fazer entrevistas ao vivo. Numa entrevista ao vivo, você nunca vai poder garantir com antecedência se o entrevistado vai falar alguma coisa passível de correção, que seja inverídica ou que ele esteja ali com alguma intenção de atingir esse ou aquele, como que o veículo vai poder ser corresponsabilizado por uma decisão de um entrevistado de, por exemplo, caluniar alguém, de mentir a respeito de uma situação da política, da economia, de uma greve, sei lá, inúmeras situações em que a gente realiza entrevistas sobre os mais diferentes assuntos todos os dias. Então, me parece um critério muito vago, muito amplo, muito aberto às subjetividades e que coloca a imprensa numa situação defensiva, e isso é o pior. Porque quando você tende previamente pensar na possibilidade de ser processado a partir do que o entrevistado falar, você vai falar, esse entrevistado eu não vou levar, esse entrevistado é muito polêmico, esse entrevistado já falou uma mentira lá atrás, como eu vou estar seguro e certo de que ele não vai mentir, não vai me colocar numa situação de enrascado? Uma coisa é a imprensa ser responsabilizada, e isso já existe aí no Código Penal, no Código Civil, por calúnias, por situações em que ela participa de alguma maneira, que o repórter, que o colunista, qualquer um deles participa da apuração, participa da veiculação daquela opinião, daquela análise que se mostra ali, de alguma maneira, infringindo a lei ou infringindo os direitos de alguém. Outra coisa é você se responsabilizar pelo que uma pessoa diz numa entrevista, muitas vezes ao vivo, sem que você tenha qualquer ingerência sobre o que a pessoa fala. Então, me parece muito complexo. A NJ se manifestou, outras entidades do setor de mídia se manifestaram, advogados ligados aí à defesa da liberdade de imprensa também falaram, o ex-ministro Marco Aurélio Mello também falou, ele que foi relator. Isso entrou no Supremo como uma reclamação de um deputado já falecido, Ricardo Zaratini, e foi sendo julgado. Começou a ser julgado quando o ministro Marco Aurélio ainda estava na corte, ele proferiu um voto de relator contrário à ideia de corresponsabilização da imprensa, só que ele se aposentou, a relatoria passou para o ministro Alexandre de Moraes e ele alterou o voto e alterou totalmente o sentido do voto. Então, Marco Aurélio, que sempre ficava vencido na corte, ficou vencido mesmo de aposentado, mas mesmo ele deu fora. entrevista hoje
dizendo que a liberdade de imprensa está em risco e eu tendo a concordar com ele de que está sim em risco, porque tem muita subjetividade nisso daí. Ô Vera, só rapidinho assim, porque vai muito além, né, a decisão, porque o caso nasceu de uma história, de uma entrevista de um delegado falando sobre uma pessoa e aquilo não era correto, é caso comum até que acontece muito em cobertura policial e tal, que você vai lá, é sempre o suspeito, aquela coisa e tal. O caso nasceu daí, de repente toma uma dimensão que é isso que você está falando. Sendo que a gente tem problemas tão graves aí espalhados por essas redes sociais, que a gente até discutiu aqui também, com tantos crimes que são cometidos e não acontece nada com ninguém, por pessoas que têm perfis e têm um espaço aberto, escrevem o que querem sem nenhuma responsabilidade, que também não é punida por isso. E de repente olha o que vira, né? E isso acaba também limitando o debate e, de certa forma, a imprensa fica refém dos seus entrevistados. Imagina uma autoridade que você tem uma obrigação de entrevistar justamente para informar o público a respeito de algo que está acontecendo, seja por causa desse cargo dessa autoridade, e essa autoridade comete alguma mentira, alguma calúnia ao vivo. É responsabilidade do jornal? Exatamente. Imagina um debate eleitoral, por exemplo, em que as coisas ficam ali muito acaloradas e um adversário lança, por exemplo, uma inverdade a respeito do outro, sacam lá um dossiê fake. Sabe-se lá o que pode acontecer? Debates também são transmitidos ao vivo. O veículo que está patrocinando o debate passa a ser corresponsável por aquela situação. É tudo muito instável. A gente tinha um voto muito importante, paradigmático, um julgamento histórico do Supremo que assegurou a liberdade de imprensa com o voto do ministro Carlos Aires Brito lá atrás, e agora a gente relativizou isso com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ô Vera, queria saber da reação dos ministros a essas críticas, mas antes só fazer um comentário rápido de ouvintes, vários ouvintes comentando esse assunto. O Gesser de Souza, de Campinas, disse o seguinte: será que os jornalistas agora vão ter que ter no cérebro um link com o Google, algum oráculo, para saber se tudo que o entrevistado está falando é verdade? Ele e outros ouvintes mandando várias mensagens aqui. Exato. A entrevista ao vivo, a meu ver, fica praticamente inviabilizada. Programas que são conhecidos por fazer isso, entrevista ao vivo, que é muito mais quente, muito mais interessante, agora vão pensar duas vezes antes de chamar um entrevistado ou outro. Como é que você entrevista, por exemplo, o Jair Bolsonaro ao vivo para ele dizer: eu nunca falei imbrochável? Você sabe que ele falou, você tem o vídeo dele falando em cima do palanque, ele fala que nunca falou, e aí você vai ser corresponsabilizado pelo fato de que ele resolveu simplesmente omitir uma coisa que ele já tinha falado. É tudo muito complicado. O que os ministros dizem, né, em defesa dele, como você me perguntou, eles dizem que isso é para apenas evitar casos em que a pessoa deliberadamente resolve cometer um crime, resolve caluniar, como a gente vê aí muitos, justamente o Bocardi citou a situação, influenciadores, pessoas que têm ali um viés político para um lado ou para o outro, que passam a usar espaços que seriam de mídia para fazer proselitismo político ou para proferir fake news contra os adversários, mas deveria ser muito mais específico em cima dessas questões e não deixar a coisa tão em aberto. O ministro Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, foi cobrado a esse respeito e diz que não há censura em qualquer hipótese, que o que se quer não é isso, que é só em casos em que haja ali comprovadamente uma intenção de dolo, etc. Tem um caso agora dos Estados Unidos, que é o caso que está na cabeça de todo mundo e que provavelmente pautou essa decisão do Supremo, que é o caso da Fox News, que houve ali uma investigação que mostrou uma espécie de um conluio e com intenção de favorecimento a um lado político, etc. E a empresa, inclusive, teve de admitir, teve de fazer um acordo, mas isso é um caso específico sobre o qual houve uma investigação. Outra coisa é você jogar aí uma névoa de incerteza a respeito de todo o profissional de imprensa, de todo o veículo de comunicação. Então, é bastante complicado o que a Suprema Corte decidiu. Tem muita gente que diz: o Fachin vai decidir isso no acórdão, o acórdão vai esclarecer, vai deixar mais claro. Mas veja, eles já tiveram 3 teses diferentes sendo discutidas, discutiram isso numa sentada, que é como se diz, ou seja, num julgamento ali com todos os membros da corte. Por que deixar aí um monte de incerteza para ser definida depois num acórdão? Então, eu acho que joga insegurança jurídica e joga
uma relativização do princípio da liberdade de imprensa. Para a gente mudar de tema, consigo contemplar um outro tema nessa conversa de hoje, falar da COP28. Começou com a aprovação de um fundo climático para compensar países vulneráveis, né? Falei sobre isso aqui na abertura. O que mais esperar? E também a participação do Brasil aí com relação, com a ideia de integrar a uma OPEP, né? Que é dos países produtores de petróleo, de uma forma ampliada. Já vamos juntar as duas coisas, porque a gente tem nessas duas notícias, Bocardi, a total contradição que se vive no mundo e também no Brasil em respeito à redução das emissões, transição energética, todas essas que são tarefas que estão no nosso dia a dia, que são necessárias para a gente fazer a mitigação da emergência climática, mas que a gente não está sabendo acelerar. A COP começou com a aprovação de um fundo para países vulneráveis aí e que sofrem com as mudanças climáticas. O Lula está cobrando a criação de um outro fundo, um fundo permanente, para que países que têm florestas e florestas tropicais principalmente mantenham as florestas de pé, e isso ajude a que a gente mantenha a temperatura do planeta em níveis condizentes com a vida do homem e dos demais seres todos. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil está discutindo um convite para ingressar um puxadinho da OPEP, a OPEP+, que ali congrega países que não estão no Oriente Médio, que não estão ali na região produtora de petróleo, mas que tem produção de petróleo no resto do mundo. Ou seja, a gente está discutindo um monte de coisa bonita, edificante, bacana, mas o dinheiro, os interesses políticos, os interesses dos grandes conglomerados ainda estão totalmente voltados para a questão do petróleo, para a discussão do preço do petróleo, do mercado de petróleo, dos combustíveis fósseis, etc. E a maneira como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tratou esse convite ali, né, esfregando as mãozinhas, vamos analisar, tal, mostra que o governo brasileiro também está olhando muito mais para o petróleo, para o incremento da de petróleo. O próprio plano estratégico da Petrobras mostra isso, ainda está totalmente voltado para combustíveis fósseis, do que nessa discussão, que é a discussão urgente, mas não está sendo tratada com a devida urgência, de você promover uma mudança de matriz energética para combustíveis renováveis, para energia limpa, etc. Então, acho que a gente vive essa contradição. A COP já nasce com esses problemas. A gente ontem falou de uma série de pautas também que foram aprovadas e que vão na contramão do que uma conferência do clima trata. Então, acho que a gente chega lá com essa grande expectativa em torno do Brasil, melhora realmente algumas coisas, como o índice de desmatamento da Amazônia, melhora ali na volta da fiscalização dos crimes ambientais, mas ainda com essa contradição muito grande de que a Petrobras está com o seu plano de investimento todo voltado para petróleo e o governo brasileiro também com essa grande inclinação de explorar por muito tempo o petróleo e os combustíveis fósseis de uma maneira geral. Vamos para a música, Vera? Música vai falar sobre isso, então. É uma brincadeira ali dos Novos Baianos, que são geniais sempre, falando... A música chama O Petróleo é Nosso, por essa nossa compulsão ali de petrolífera, mas fala que a Praça Castro Alves não, que mesmo que tivesse petróleo lá, era para deixar a praça em pé, que ela era do carnaval. Então, quem sabe a gente resgata a Amazônia. A praça pra pé escolar, jamais pra pé furar. A praça é pra pé escolar, jamais a praça pra pé escolar, jamais pra pé furar. A praça é pra pé escolar. Isso é só pra não correr o risco de vir um cientista louco e na maior afirmar que o maior poço do mundo de petróleo tá aqui, debaixo da Praça Castro Alves, ali. Tá aí, viva a voz. Diga, Vera. Praça Castro Alves, que se cuide. Se Essa petróleo não. lá, ela vai abaixo. O Boa petróleo é noite. nosso, dos Novos Baianos. Um beijo, Vera. Tchau, gente. Até amanhã, no horário normal.